mito, né? A gente falou sobre o mito do raciocínio clínico e estimamos como nós devemos, de fato, discutir medicina baseada em racionalização conceituada por medicina com raciocínio clínico bayesiano, né? Através de probabilidade condicional. Ou seja, nós partimos sempre de um norte, e esse norte é vinculado à prevalência de uma determinada doença. Então, eu vou ter um paciente que vai chegar para a gente com a queixa principal, e eu parto de um raciocínio baseado em taxa base. Essa taxa base nada mais é que estudos, são cortes transversais da população que determinam a prevalência de determinadas doenças, né? Então, essa é a ideia, e vamos contar com a participação de todos vocês, tá? Então, a ideia é a gente discutir o máximo possível. Não se importem se o João e a Mariana estão apresentando o caso pela primeira vez, eu tiver algum problema, a ideia é a gente falar ponto por ponto e discutir um pouco sobre o caso. E lembrando vocês que, idealmente, a gente tem algumas formas de raciocínio clínico bayesiano. Muitas vezes, a forma ideal, claro, seria justamente a gente fazer uma análise bayesiana baseada em raciocínio clínico probabilístico através de modelos preditores, né? Modelos multivariados, onde eu tenho variáveis que já são, através de análises específicas e estatísticas, e cada um desses sinais e sintomas, ou eventualmente alteração laboratorial, ele já tem um determinado peso que influencia, né, a probabilidade prévia, o qual estou estimando, e aquela influência se dá através das razões de probabilidade de cada uma dessas variáveis. Então, a gente mostrou isso para exame complementar. Então, é justamente essa ideia. E muitas vezes eu falei para vocês, olha, mas se eu não tenho um modelo probabilístico, como a gente falou de score de Alvarado, falando de score de Wells e outros modelos, eu posso fazer, por exemplo, análise clínica sequencial. Então, eu vou fazendo o exercício mental, né, de estimando, aumentando ou reduzindo a probabilidade de doença baseada em indagações e perguntas que eu faço. Tá? Então, vamos começar aí. Mário, você quer que eu comece ou você quer começar? Pode começar aí. Consegue compartilhar a tela? Tá compartilhando aí? Ainda não. E aí, agora? Agora sim. Então, gente, hoje eu vou falar desse caso aqui, que é do paciente identificado como EPDS. Ele tem de 50 anos, ele é natural e é procedente daqui de Goiânia mesmo. Ele era pintor, é ainda pintor, né? E é isso, de identificação. Ele chegou lá no hospital relatando dor em pontada e inchaço na virilha. O paciente relatou história de dor do tipo cólica e abaulamento em região umbilical de início a 2 anos, que pioram com a realização de atividade física e durante o trabalho. Ele tem um trabalho braçal. Ele nega episódios de constipação, nega náuseas e vômitos. Hoje, ele nega queixas espontâneas. Antecedentes pessoais patológicos, ele João, tem... volta lá, João, rapidão. Volto. Então, pessoal, percebam, qual a informação mais importante em uma anamnese clínica? Quando a gente vai fazer raciocínio clínico probabilístico, bayesiano, qual a informação mais importante da anamnese? A queixa principal. Perfeito, é a queixa principal. Então, veja, mediante a queixa principal, eu vou fazer um exercício mental e avaliar quais doenças que têm a maior taxa base, quais doenças que têm
que tem uma taxa base ou maior prevalência na minha população de estudo, ou seja, no meu ecossistema, o qual eu trato, eu estou prevendo assistência. Né? Então, veja, se eu tenho um paciente que tem dor empontada, inchaço na virilha, ou caroço na virilha, quais são as doenças de prevalências, né, maiores que eu penso? Quem me dá algum exemplo? Hérnia. Não vale você, João. Não vale você, Mariana. Não, pode ser Mariana, pode ser Mariana. João não, porque foi o João que fez o caso. Vamos lá. Quero que todos participem. E aí, quem me dá doenças prevalentes? Prevalência de determinadas doenças. Pensei numa hérnia, talvez, professor. Perfeito. Uma hérnia. Na virilha, então a gente está falando de hérnia inguinal. Eu sei que tem aluno aqui do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Mas a ideia é trazer uma discussão em todas as instâncias. Perfeito. Hérnia inguinal, o que mais? Hernia umbilical, por causa do abalamento umbilical ali que ele falou. Você vê que ele tá já uma tradição aí, né? O abalamento tem região umbilical e inguinal, João. João? João. Qual, João? Eu? João Bruno. O João que está apresentando. Opa, eu me mutei, desculpa. Eu falei um tantão aqui. Doutor, aqui tá falando, no caso que eu peguei, estando no prontuário quanto a médica que eu conversei, falou que tinha inchaço na virilha, mas na HDA fala de abalamento na região umbilical. A informação é contraditória, né? Deve ter algum erro aí de digitação, mas vamos lá. Vamos pressupor que a gente está falando de uma região anatômica. Virilha, falar em hérnia inguinal, perfeito. Se for no umbigo, hérnia umbilical. O que mais? Quem me dá outras informações? Trauma pelo trabalho. Uma lesão óssea muscular, uma contusão muscular, poderia pensar. Perfeito, o que mais? Obesidade seria algo Qual? possível? Obesidade? Não, obesidade não, porque a obesidade ela não está contextualizada com o aumento, né? A gente está falando de dor empontada e inchaço, né? Aumento na região da virilha. Ah, sim. Correlacionar com a questão principal, quais doenças de relativa prevalência que eu penso? E aí, pessoal? E aí, pessoal, nada? Talvez, não sei. Pedra no rim, talvez? Não sei. Qual? Pedra no rins? Pedra no rins? Não, a gente está falando mais de parede abdominal, né? Pensar em dor e pontada, inchaço na virilha. Então, Cirrose, não sei. Oi? Cirrose tem essa sintomatologia? Não, cirrose não. Poderíamos pensar em, por exemplo, linfonodomegalia, uma linfodenopatia, né? Poderíamos pensar em uma hidrocele, né? Que às vezes a hidrocele ela é tão grande que às vezes alarga também o canal inguinal. Poderíamos pensar, por exemplo, em uma foliculite, né, na virilha, uma inflamação do pelo da virilha. Poderíamos pensar em uma lesões de pele, né, neoplasias da pele. Enfim, eu tenho uma série de doenças que poderiam dar dor empontada nessa região com abaulamento. E aí, se eu pensar só em pontada na virilha, alguém falou de cálculo, né? Ureterolitise eventualmente poderia ser. Enfim, eu tenho que fazer esse racionalizar esse exercício mental. Dentre essas doenças, qual seria a de maior prevalência? Qual é a doença mais provável do ponto de vista epidemiológico? Dor empontada com inchaço, com aumento da região da virilha. Falaram de lesão, né? Contusão, né? Uma distensão ósseo muscular. E aí?
tendinite, enfim, qual é a doença de maior prevalência? Podem chutar, fiquem à vontade. E aí, pessoal? Talvez a hérnia. Eu chutando a hérnia. Isso, hérnias da parede abdominal, né? Principalmente hernia umbilical, hernia inguinal. Alguém estima qual é a prevalência, né? O conceito de prevalência nada mais é do que número de casos no numerador e no denominador população geral, né? Essa é a prevalência estimada. Então, quem me dá uma ideia da prevalência estimada da parede abdominal? Eu diria que até 5%. Quanto? Eu falei 5%. Até 5%. Perfeito, é exatamente essa, né? 2 a 5%. Estima-se que pelo menos 5% da população vai desenvolver alguma hérnia da parede abdominal. E quando a gente fala de hérnia da parede abdominal, a maioria, né, talvez 80%, 70%, 80% são hérnias inguinais. Então, dentro das hérnias, a hérnia inguinal sim, ainda é a mais frequente. Então, o meu raciocínio clínico, ele vai ser direcionado sempre, pessoal, à patologia mais prevalente, ok? Então, esse era o direcionamento da anamnese de vocês. Então, eu vou indagar o quê? A dor, a característica da dor, né? Sinais, fatores desencadeantes da dor. Imagine que eu tenho um paciente com dor na região inguinal, progressiva, que aumentou, que desencadeia com atividade física, com exercícios físicos extenuante. Quando ele faz o exercício físico, ele tem um sinal associado a isso, que é a presença de uma oração. Então, é esse o meu raciocínio clínico. Se ele começa a falar, olha, doutor, não tenho nada disso. Na realidade, esse caroço apareceu há 7 dias, eu estou apresentando febre, eu perdi peso. Veja, isso não é muito condizente com hérnia, né? Não é a sintomatologia de hérnia. Então, a gente reduz a probabilidade de hérnia e vai aumentando a probabilidade de outras doenças. Percebam que eu não tenho um modelo probabilístico de hérnia, mas eu faço um exercício mental de raciocínio clínico sequencial para eu aumentar ou descartar. Então, está aí a história que o João falou, né? O paciente relata história de dor, tipo cólica e abaulamento em região. Deve ser inguinal, ou então o caso tem sentido, né? Eu tenho uma dor ou inchaço na virilha e tenho uma dor ou inchaço, então reclamar de um abaulamento em outra região. Creio que deva ter de digitação. Vamos imaginar que é a mesma topografia de início a 2 anos, então a gente está falando de algo crônico, longevo, de muito tempo, com piora com a realização de atividade física e durante o trabalho. Então percebam que esse desconforto ele aumenta com atividade física. Então eu pego aquela probabilidade de 5% e faço o que agora? Estou aumentando mais essa probabilidade de ser uma hérnia de fato da parede abdominal, porque é um sinal e sintoma característico. Abaulamento que piora com esforço físico, ok? E percebam que o paciente não tem nenhum outro sinal e sintoma correlacionado. Não existe outro sinal e sintoma. Né? Não tem outro sinal e sintoma. É apenas esse. Volta lá na queixa principal, João. Desculpa, na identificação. Opa, na identificação. Então veja, na identificação, que informações na identificação ajudariam os senhores a aumentar a probabilidade de hérnia, no caso a gente está falando de virilha, hérnia inguinal, e a gente está estimando isso, ou reduzir a probabilidade. Perfeito, Mariana. Idade. Idade é um fator de risco para surgimento de hérnias. Tá? Quanto maior a idade, maior o risco de desenvolvimento de hérnia. O que mais? Profissão dele, pintor. Não existe uma correlação muito direta. A gente não tem a profissão, ela não é muito uma correlação que aumenta a probabilidade de doença. Mas pintor carrega peso, sobe muita escada, alguma coisa assim, não poderia levar isso em consideração?
poderíamos pensar, seria uma hipótese. Quem está falando? Matheus. Matheus, poderíamos pensar, Matheus, talvez a correlação não seja muito forte, mas talvez é uma ideia, uma perspectiva interessante. Sexo. A hérnia é mais frequente no sexo masculino ou feminino? E aí, pessoal? Sexo masculino, Alcinete, muito bem. A hérnia é mais frequente no sexo masculino. Então, veja, eu tenho algumas variáveis, alguns fatores que não são de risco, por enquanto, com exceção da idade, que aumentam mais a probabilidade. Então, eu estou em 5%, eu estou aumentando mais essa probabilidade clínica de fato de ser uma hérnia da parede abdominal. Agora, vamos para os antecedentes. Segue, João. Tá me ouvindo? Tá, não deu microfone dessa vez não, né? Tá, pode ouvir. Ele tem RAS, hipertensão arterial, ele nega cirurgias prévias, nega qualquer tipo de alergia, negou o João fala tabagismo, que é errado. Tem gente aqui do primeiro ano, né? é, Cuidado com siglas. ele é hipertenso. Hipertensão arterial sistêmica. O que mais? Ele nega tabagismo ou uso de drogas ilícitas e refere etilismo social. Ele Para aí faz... um pouquinho. Uhum. Perfeito. Pessoal, eu quero deixar alguma coisa clara. O que faz aumentar risco de doença? O que na informação, na anamnese, aumenta o risco de uma doença? Cachaça não. Não, etilismo não é. Cigarro, não de hérnia. Não de hérnia. Hábito de vida, né? Hábito de vida. Aqueles negócios de determinante social de saúde, né? Assim. Qual é o nome de uma variável que nós falamos que aumenta a probabilidade de doença? Então, exemplo, vamos estimar que a minha prevalência de colecistolitíase, a probabilidade de eu desenvolver pedra na vesícula, colecistolitíase, é em média 6%, tá? Como é o nome de algo que aumenta, como é o nome da variável que aumenta a probabilidade dessa prevalência de 100% aumentar talvez para 8%? Eu aumento mais um pouco a probabilidade de doença. A probabilidade de eu ter câncer de pulmão é em média 1 a cada 100 mil de população. O que é que pode aumentar esse risco de ter câncer de pulmão? Cigarro, né? Do câncer de pulmão. Tabagismo. Perfeito. O tabagismo, o que é o tabagismo? O que é o tabagismo? É um fator de Fator de risco. risco. Perfeito. Qual a diferença de fator de risco para marcador de risco? Quem está mais anos à frente aí? O que vocês acham? O fator ele pode ser evitável, talvez, não sei. E aí, o que vocês acham? A diferença de fator de risco para marcador de risco? O Guilherme não está aí não, né? Guilherme abre. Acho que não. Tá não. Doutor, eu acho que marcador de risco... Pode falar. O fator ele pode ser evitável. Ele pode ser evitado, mas o que caracteriza? Qual o conceito de fator de risco? De fator? Então, olha lá. Marcador de risco, né, o semantismo, a ordem semântica, o significado da palavra ele já fala. É uma variável que marca um determinado desfecho. Marca um risco. Então, por exemplo, um marcador de câncer, PSA. Paciente com câncer de próstata que tem PSA elevado, eles têm pior prognóstico, eles apresentam pior prognóstico do que os pacientes que não apresentam PSA elevado, que é um marcador sérico, né? Um antígeno prostático. Então, pacientes com PSA elevado tendem a morrer mais do que pacientes com PSA baixo. Isso é um marcador de risco. Eu estou marcando desfecho morte. Tá?
O fator de risco é uma variável que necessariamente ela tem algumas características importantes, que são os critérios de Bradford e Hill, né? Que foi quem de fato demonstrou que o tabagismo é um fator de risco para câncer de pulmão. Então, o fator de risco é uma variável, certo? Que tem relação independente e correlação causal com a doença. Certo? Então, o fator de risco, para a gente considerar um fator como fator de risco, primeiro, ele tem que estar presente. Segundo, ele tem que ter relação independente, correlação causal. Quanto maior a presença do fator de risco, maior o risco de eu ter a doença. Quanto menor a presença do fator de risco, menor a probabilidade de eu ter a doença. Então, por exemplo, tabagismo é fator de risco para câncer de pulmão. Certo? Quanto ele está presente em quem fuma, né, eventualmente. Quanto maior o tabagismo, maior o risco do paciente morrer, desenvolver o câncer de pulmão. Quando o paciente tabagista para de fumar, ele reduz o seu risco, ok? E já existe demonstração científica de que o tabagismo ele tem precursores oncogênicos que geram, que causam câncer. Então, o tabagismo é um exemplo de fator de risco. Então, existem fatores de risco para hérnias na parede abdominal. Alguém falou aí, tabagismo é um deles. Porque eu tenho uma deficiência na produção de colágeno, eu tenho a fragilidade da parede abdominal. Né? Aumento da pressão intraperitoneal, exemplo, exercícios físicos extenuantes, né? Gravidez, gestante pode desenvolver muita hérnia umbilical, pacientes cirróticos que aumentam a pressão intraperitoneal pela presença de ascite, de água na barriga. Certo? Então, a presença de fatores de risco aumenta o risco de ter a doença. E aí é onde está a importância dos antecedentes. São informações que influenciam a probabilidade de doença. Então, se eu tenho um paciente de 50 anos, tabagista, certo? Cirrótico, eu aumento o risco. Ficou claro isso aí? Ficou, doutor. Então, atentem para isso. Isso são informações que têm acurácia diagnóstica, que têm sensibilidade, especificidade, que eu calculo as de probabilidade e exercem alguma influência na probabilidade de doença. Eu perguntar nos meus antecedentes se o paciente tomou vacina, se ele mora em casa de taipa, se ele tem uma alimentação balanceada, isso não é uma informação que tem acurácia. Isso não nos traz a perspectiva de aumentar ou diminuir a probabilidade de doença. Tá claro aqui? Tá, sim, doutor. Direcionar para o sintoma, né? Fazer a anamnese voltada para o sintoma. Perfeito. Então, meu interrogatório sintomatológico ele não deveria existir. Interrogatório sintomatológico devia ser algo que não deveria ser perguntado nunca, porque não tem sentido. Na realidade, são sinais e sintomas dirigidos para a queixa principal, assim como os meus antecedentes. Então, se eu estou pensando, o que é que eu vou perguntar? Se tem algum problema de saúde, o senhor fuma, né? O senhor faz algum exercício físico constante, tem problema de próstata, né? Pacientes que têm hiperplasia prostática benigna fazem muita força para urinar e aumenta a pressão intraperitoneal. Isso pode aumentar o risco. E por aí vai. Tá? Nos antecedentes pessoais, o que é que o paciente não tem? O paciente não apresenta nenhuma condição que aumente a probabilidade. Então, eu estou com uma probabilidade ali, talvez pequena, né? Pequena ali, eu não moldei muito pouco, uma dor na região da virilha, é uma doença prevalente e assim vai, tá? Próximo lá, continua, João. Exame físico. Exame físico geral, o paciente estava em bom estado geral, estava normocorado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril ao toque, né? E na medição de temperatura ele estava com 36,5, que eu não coloquei aqui, eu acho. No exame físico cardíaco dele, ele estava com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulha normofonética sem sopros, frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto, e a pressão arterial dele estava 115/70, mais ou menos.
Foram medidos mais uma vez, eu coloquei a média aí. Exemplo, medida ambulatorial da pressão arterial aqui, ausculta cardiovascular. Tem alguma influência na probabilidade de doença? Doutor, eu acho que não. Eu queria que ele me desse uma posição aí. Quem discorda do João? Professor, eu não estudei esse negócio não, mas hipertensão poderia ter alguma relação com hérnia ou não? Não, nenhuma. Beleza, valeu. Tá, quem é que tá falando? Quem falou? Matheus. Então, Matheus, não tem. Então, veja, essa informação ela influencia ausculto pulmonar. Tem alguma influência? O que vocês acham? Doutor, eu também não estudei hérnia em si, mas eu também não consigo ver nenhuma relação Pensamento biológica lógico. próxima. Pensamento lógico. Lógica formal, que a gente chama aqui é matemática. Mas o que vocês acham? Eu acho que não. Não influenciam, tá? Não estou falando para vocês não fazerem, tá? Mas eu estou estimulando vocês a raciocinarem criticamente qual o valor incremental, digamos, desse exame físico per si, né, específico, em relação a aumentar ou diminuir a probabilidade. E palpação da região abdominal? Aí já, né? Aí já tem influência relevante, significativa. Aí sim, tá? Então perceba que no exame físico, o que é que tem de alterado, João? Como? No exame físico, o que é que tem de alterado? O abdômen dele tá atípico, tá flácido. Mas é isso, né? O que é que tem alteração no exame físico? Abaulamento. A alteração do exame físico dele é só a alteração abdominal, que é o que acaba que é o que importa de verdade, né? Que Qual é? ele estava abalado, né, na região umbilical. Isso. Tava com Abalamento. Perfeito. Abalamento na região umbilical. Ou seja, a anamnese está escrita errada, né? Não é abaulamento na virilha. Certo? Pois é, na região umbilical. Na queixa principal, desculpa, a queixa principal está errada, né? Era na região umbilical. Perfeito? Então a gente está falando no exame físico de um paciente onde a única alteração clínica é um abaulamento na região umbilical. O que é a manobra de Valsalva? Para quem não estudou hérnia? Quem pode falar aí, quem já estudou? Doutor, eu não estudei hérnia em si, mas eu tive exame físico, né? Você manda o paciente soprar, eu estou sem câmera, eu não consigo demonstrar. Você pede para ele soprar o dorso da mão dele com força, aí vai fazer a protuberância, se tiver uma hérnia. Isso. A Júlia falou muito bem. Então, a manobra de Valsalva nada mais é que, na realidade, não. Você soprar o dorso da mão é um mecanismo de aumentar a pressão peritoneal, pressão intraabdominal. Pressão abdominal normal, a cavidade abdominal é uma cavidade que tem pressão de 2 milímetros de mercúrio, pressão muito baixa, né? Então, a função da manobra de Valsalva é aumentar a pressão intraperitoneal. Então, eu posso fazer assim. A ideia é fazer um esforço físico no intuito de aumentar a pressão intraperitoneal, certo? Isso é a manobra de Valsalva. Porque quando eu aumento a pressão intraperitoneal, se eu tenho qualquer ponto de fragilidade na parede abdominal, o conteúdo intraperitoneal vai se projetar em direção a essa fragilidade. Se eu tenho uma fragilidade na região umbilical, eu vejo um abaulamento. Então é isso que você relata no seu exame físico, correto? Correto. E veja, esse sinal semiológico, certo? Nós não temos a sensibilidade e a especificidade de sinal semiológico. Nunca foi calculado isso. Mas esse sinal semiológico é um sinal que tem razão de probabilidade positiva alto, é maior que 10, sem dúvida alguma, certo? Ou seja, ele tem uma grande influência na probabilidade de doença quando ele está presente, em prol de aumentar a probabilidade de uma hérnia da parede abdominal. Como a gente está falando da topografia da região umbilical, esse paciente tem um valor preditivo positivo clínico
alto para ser uma hérnia da parede abdominal. Não tem foto, né, João? Não, doutor, não tem Não tem foto. foto. Então é isso. Então, qual é a hipótese diagnóstica diante dessa história clínica associada ao exame físico do paciente que o João acabou de apresentar? Posso falar? Pode É seguir. hernia umbilical, a hipótese diagnóstica com muitas chances de certeza, né? É muito provável de ser hérnia umbilical. Então vejam, pessoal, que o fluxo de raciocínio clínico diagnóstico ele vai seguir esse princípio, certo? Então eu tenho um alto valor preditivo positivo de ser uma hérnia umbilical. Porque esse resultado semiológico, certo? Esse sinal semiológico, ele influencia grandemente a probabilidade de doença. Então aquela probabilidade que era 5%, com a história clínica de uma tumoração dolorosa na região umbilical que piora com o esforço físico, eu talvez cheguei numa probabilidade pequena, moderada, intermediária, e quando eu associo o exame físico, essa probabilidade tende a sendo muito alta de fato. Certo? Aí vem a pergunta, cabe exame complementar? Doutor, não sei se é necessário, não. Não é Eu necessário. acredito que não. Não é necessário. A anamnese com o exame físico, nós chegamos a alto valor preditivo positivo clínico de estarmos seguros em definirmos um diagnóstico de hernia umbilical. Né? É mais ou menos a analogia àquele score de alvarado de apendicite que a gente falou da outra vez, lembram? Todos estão lembrados? Qual foi a pergunta, doutor? Isso faz uma analogia remetendo do score de alvarado que falamos na outra aula, lembram? Uhum. Eu tenho um score de alvarado muito alto, 9 pontos, o valor preditivo positivo clínico é muito alto. Então, não é necessário um exame complementar, porque já tem um valor preditivo positivo muito alto, tá? Então, eu devo tratar o paciente com a cirurgia, porque a gente está falando do paciente sintomático. Ficou claro isso aqui? Esse é o último slide, João? É sim, doutor. Ficou claro isso aqui, pessoal? Doutor, esse paciente, inclusive, acho que eu coletei o formulário dele para o nosso trabalho e eles passaram bastante exame para ele antes da cirurgia. Não, assim, o exame complementar para essa cirurgia é algo a se discutir no segundo momento, em relação ao exame pré-operatório. A discussão aqui é exame complementar para fazer raciocínio clínico diagnóstico, tá? Uhum. Então, vocês vão ver, às vezes, paciente com ultrassom de parede abdominal para fazer diagnóstico de hérnia. É muito cuidado, a não ser que eu tenha uma probabilidade muito baixa. Exemplo, um paciente como esse, que relata dor na região inguinal, na região umbilical aos esforços, ou na região inguinal, ou seja, você examina o paciente e não encontra nenhuma alteração clínica. Você pergunta, nossa, será que é uma hérnia umbilical, uma hérnia inguinal? No exame clínico não encontrei essa tumoração. E o paciente reclama de dor. Eventualmente eu posso pedir, eu tenho uma probabilidade baixa ou intermediária, eu posso pedir o exame acurado como ultrassom da parede abdominal para aumentar essa probabilidade. Só ficou claro? Perguntas aí, para quem não ficou claro. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Nesse caso, o normal da hérnia seria ela, na maioria dos casos, seria indolor, né? 70 a 80% das hérnias são assintomáticas, isso. Como a gente identifica, então, nesse caso, se, por exemplo, ele tem um quadro de peritonite ou não? Não, quando a gente fala hérnia assintomática, a gente está falando dor. Né? A principal sintomatologia de hérnia é dor. Dor localizada, né, no lado anatômico da hérnia. E a sua pergunta qual é? Sobre o caso, né, de quando a hérnia evolui para um caso de, por exemplo, de que ela Você está falando de hérnia inguinal complicada, hérnia da parede abdominal complicada, ou seja, eu tenho uma hérnia, por exemplo, na região umbilical, essa hérnia, o paciente fez esforço físico recorrente, nunca tratou, nunca operou, ficou sintomático, o conteúdo herniário se projetou em direção ao anel herniário, né? Então, eu passei pelo anel herniário e fui contido pela pele, né? Aliás, essa é a diferença de eventração e ulceração para hérnia, né? A contenção da pele. Então, o conteúdo herniário se projetou em direção ao anel herniário, está contido pela pele, a gente está vendo abalamento e a hérnia não mais reduz para a cavidade peritoneal. Nós chamamos isso de hérnia encarcerada.
Ok? Perfeito? Perfeito. Quando o conteúdo herniário começa a ter inviabilidade, necrose, por deficiência de circulação, por vasoconstricção do herniário, essa hérnia sai de estrangulada, de encarcerada para estrangulada, né? Tanto a hérnia encarcerada quanto a hérnia estrangulada são urgências cirúrgicas. Então, eventualmente, a hérnia estrangulada, ela pode, por exemplo, conter uma alça, essa alça entrar em sofrimento, perfurar e contaminar a cavidade peritoneal, entendeu? E aí o paciente vai ter sinais e sintomas de uma sepse, de peritonite, com irritação peritoneal, taquicardia, hipotensão e assim por diante. Entendi, professor. Obrigado. O que mais, pessoal? Nada? Acho que é isso, doutor. Depois do último encontro, deu para a gente entender bem, né? De guiar o exame que a gente vai fazer, das perguntas e do exame físico, que nem foi, tipo... Acaba que a gente, a maior parte dos exames ambulatórios vai fazer exame cardíaco, mas, tipo, por esse caso, por exemplo, não havia necessidade nenhuma, né? A gente faz muita coisa só por... Fazer. Isso. Perfeito. Próximo caso. Mariana. Vou apresentar minha tela. Só um minutinho. Ai, computador. Boa noite, gente. Só para dar um recadinho aqui, antes de eu apresentar o trabalho, o departamento está com um evento aberto. O professor Edmundo, inclusive, vai ser um dos palestrantes, já adiantando aqui para vocês, dando spoiler. Ele vai acontecer dia 15, 16 e 17 de setembro, e mais informações, acessem lá o nosso Instagram, @Caxia. A gente está com as inscrições, também está com submissão de trabalhos, tudo bem? No caso clínico, a identificação, a paciente é a AND, ela tem 25 anos, é natural e procedente de Goiânia, é uma estudante, não disse de quê, trabalhava como atendente de call center anteriormente, não tem religião. Pode parar aqui ou continua, professor? Continua, né? Queixa principal, queimação na boca do estômago. Na história... O professor está mutado. Para um pouquinho. Então, queixa principal. Dor na boca do estômago, queimação. Né? Dor em queimação, não é isso? Na boca do estômago. Essa é a queixa principal, não é isso? Só queimação na boca do estômago. Vamos fazer mais uma vez o exercício. Né? Nosso norte probabilístico é, mais uma vez, né? Taxa base, prevalência de doenças, ou seja, nada mais, nada menos. Prevalência é número de casos, né, no numerador dividido pela população. Então, vamos lá, doenças, propriamente ditas. Né? Quem me dá possíveis doenças que cursam, de prevalência mais alta, que cursam com esse tipo de sintoma? Vamos lá, pessoal. Refluxo gastroesofágico. Perfeito. O que mais? Úlcera gástrica. Perfeito. Gastrite pode ser também, professor? Perfeito. Síndromes dispépticas, de uma forma geral, né? O que mais? Câncer também. Câncer de? Assim, câncer de estômago e de esôfago, talvez? Câncer de estômago. Quem tá falando, pessoal, fale o nome, porque a tela tá travada aqui para ver todo mundo. Tá, perfeito, Pamela, perfeito. Então a gente já tem doença do refluxo gastroesofágico, gastrite, colelitíase, muito bem, Gabriel, colelitíase, câncer gástrico, dispepsia, o que mais? Estresse, professor, não sei se isso entra como doença, mas estresse... Eu sou muito receoso em tentar fazer
diagnósticos nosológicos, né, de doenças de transtornos psicossociais ou psiquiátricos, né, onde o subjetivismo é muito grande, né, muitas vezes se dá por exclusão. Mas eu acho que a gente já tem boas possibilidades aí. Dessas doenças, qual é a mais prevalente? Gastrite e úlcera, né? Eu acho que são é a que eu mais vejo que o pessoal tem, assim. Qual a prevalência de síndrome dispéptica na população geral? Alguém tem ideia? Nós temos aqui 36 pessoas, né? Em torno de 20%? Eu chutaria. Mais um pouquinho. Tem 41 pessoas. Quem aqui tem dor no estômago? Gastrite, síndrome dispéptica? Eu. Eu tenho, doutor. Eu já tive gastrite. Já tem 3 aqui. O que mais? 10% já temos aqui, pelo menos. Deve ter mais gente, não é possível. Eu já tive. Deve ter mais gente. Mas a prevalência de síndrome dispéptica na população geral é 30% a 40%, tá? É alta. É bem alta. Certo? Metade. E aí, Pamela, aí vamos voltar aqui a identificação. Oi, doutor. Aí, vou te fazer uma pergunta, Pamela. Volta na queixa principal, na identificação, Mariana. Perdão. Vamos lá. Faltou o sexo, é uma mulher, tá? Perfeito. A idade. Que informações, Pamela, nessa identificação faz com que, por exemplo, você citou uma hipótese aí, foi câncer gástrico. Que informação aí aumenta ou diminui a probabilidade dessa hipótese que você levantou? Nossa, doutor, agora você me apertou, deixa eu pensar. Não apertei nada. Eu posso falar uma coisa assim, é porque eu talvez seja meio idiota, mas foi o que eu pensei. Não é idiota não, faz parte. Mas a minha pergunta é, a ideia aqui é a gente aprender. Eu tô te falando de algo básico que todo mundo não faz, tá? Vou explicar por quê. Na identificação, que dado ele aumenta ou diminui a probabilidade de câncer gástrico? Qual dado e o que ele faz? Eu iria falar a idade. A idade diminui a probabilidade de ser um câncer gástrico, porque normalmente os cânceres, eles aparecem, né? Perfeito. A idade já reduz muito a probabilidade de um câncer gástrico. Perfeito? Certo. Então, veja, quem sabe a prevalência média ou incidência de câncer gástrico na população geral? Alguém tem ideia? Eu lembro o senhor dizer 2%. Não, câncer gástrico não. Não? Não. É um pouco mais ou um pouco menos? Menos. Em mulher, menos. O risco é em torno de 0,1% de uma mulher desenvolver câncer gástrico. 0,2. É 0,2, mais ou menos. É bem baixo, tá? Bem baixo. Então, veja. E se eu estou falando de uma mulher de 25 anos, aí eu acho que esse risco vai ser algo em torno de 1 a cada 200. É algo muito ínfimo. Eu estou falando de 0,1% durante toda a vida. Tá? Se eu pegar uma menina de 25 anos, esse risco não tem sentido eu pensar em câncer gástrico, né? Mas é importante, Pamela. Resposta perfeita. Vamos pro próximo. Então a gente fica com síndrome dispéptica, né? Síndrome dispéptica. Pode continuar a história? Pode. Paciente refere pirose associada com epigastralgia há 3 meses. A dor é em peso e não irradiada, associada com regurgitação e vômitos. Paciente classificador em 5 em 10, com melhora com o consumo de leite, piora com o consumo de café, água após as refeições e jejum prolongado. Nega outras alterações no trato gastrointestinal. Interrogatório sintomatológico. Aqui eu tentei ser mais objetiva, para não ficar grandão. Não, sem problema. Fala o interrogatório. Paciente refere quadros de cefaleia há 5 meses, com dor em pontada, 7 em 10, que piora com estresse e alimentação copiosa. E melhora com analgésicos de uso próprio e não receitado. Localizado na região periorbital direita sem irradiação.
antecedentes pessoais e familiares. Não refere doenças prévias. Faz uso de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais sem receita há 5 meses para os quadros de cefaleia. A mãe diabética hipertensa, o pai hipertenso e o irmão sadio. Então, para um pouquinho. Volta lá, Mariana. Pessoal, nós não temos modelo probabilístico, né? Esses modelos preditores multivariados, que seria o ideal para a síndrome dispéptica, tá? Mas é mais uma vez, né? Medicina, a gente pode fazer um experimento mental e fazer uma análise sequencial dentro dessa perspectiva. Então, eu parto de uma probabilidade pré-teste, uma taxa base, uma prevalência de 30% dessa queixa principal, dessa menina de fato ter uma síndrome dispéptica. Já é uma probabilidade, já é uma prevalência bem razoável. E quando a paciente relata, paciente com pirose, né, ou seja, queimação retroesternal, né, pirose retroesternal, associada a epigastralgia há 3 meses, relata dor em peso, não irradiada, associada à regurgitação, que é sentir o alimento voltar, né, em direção à cavidade oral, eu sinto o alimento voltar, e vômitos. Paciente classificador em 5 e 10, com melhora o consumo de leite, né, é um alimento básico, né, de pH mais básico, e piora com o consumo de café, água e refeições e com jejum prolongado, né, outros sinais e sintomas do trato intestinal. Com essa sintomatologia, quem já estudou síndrome dispéptica, e aí envolve tudo, né, gastrite, dispepsia, doença do refluxo gastroesofágico, enfim, essa probabilidade de 30% ela aumenta ou diminui? Aumenta muito. Aumenta. Aumenta. Perfeito. Aumenta. Eu aumento mais a minha probabilidade dessa garota, de fato, ter, pela característica, porque ela tem mais pirose com regurgitação. Então, conceitualmente, né, a doença do refluxo gastroesofágico, ela é caracterizada pelo quê? Principalmente sintomas típicos. Existem sintomas atípicos, como tosse, dispneia, rouquidão, etc. Mas principalmente sintomas típicos, que é 90%, que é caracterizada por quê? Pirose retroesternal, regurgitação, certo? E eventualmente náusea. E essa caracterização ela precisa ser de quê? 3 vezes por semana, por um período pelo menos de 4 semanas, certo? Que é o que essa garota está sentindo. Então, eu aumentei mais ainda a probabilidade dessa paciente ter, de fato, assim, na verdade, uma doença do refluxo gastroesofágico. Segue. Então, o interrogatório sintomatológico, senhores, percebam o seguinte, que ela tem correlacionada com essa sintomatologia de cefaleia. A pergunta que se fica é, essa cefaleia, existe uma correlação, porque ela é uma variável, um sintoma que ela está sentindo com a mesma sintomatologia de uma provável doença do refluxo gastroesofágico, mas a minha indagação é, essa cefaleia, ela é uma relação causal, ou seja, causada pela doença do refluxo, ou na realidade ela é simplesmente uma correlação que não tem associação causal? O que vocês acham? Acho que não tem, porque começou há 5 meses e a doença do refluxo, sintomas do trato gastrointestinal começaram 3. E aí, quem discorda, Mariana? Vamos lá, pessoal, temos 40 pessoas aí. Não tenham vergonha. Eu não lembro de ter estudado quando estava vendo síndrome dispéptica relacionar com cefaleia, não. Mas posso só não estar lembrando mesmo. Não é muito demonstrado, tá? Essa correlação talvez não seja causal. Não existe uma relação, de fato. Então, eu não... Dentro dos meus 25 anos, talvez seja apenas uma cefaleia, migrânia, enfim, de outra causa. Antecedentes pessoais, né? O que é importante aí?
Eu lembro de estudar de síndrome dispéptica esse uso de anti-inflamatório não esteroide com a bomba de prótons lá e tal. Perfeito. Então, anti-inflamatório não esteroidal é o quê? É um Fator de risco. fator de risco. Muito. Então, anti-inflamatório não esteroidal, uso crônico, claro, esse uso crônico ele é incerto em relação ao tempo, mas ela usa 5 meses por conta dessa cefaleia. Mais uma vez, perceba que a cefaleia era a motivação inicial, ela estava tendo dor e utilizando analgesia, e ela está usando anti-inflamatório, que é um fator de risco para doença, né, ulcerosa péptica, eventualmente síndrome dispéptica e assim por diante. Então, perfeito. Quem foi que falou aí? Deus. Perfeito. Tá? Então, o anti-inflamatório esteroidal aumenta mais ainda a probabilidade de doença porque ele é uma variável, ele é um fator de risco. A Júlia está perguntando aqui, se ela tiver desenvolvido intolerância a algum alimento, por exemplo, a cefaleia pode ser um sintoma associado ou também não tem muita relação? É possível, Júlia. A gente sabe que pacientes que têm intolerância, né, doença celíaca, intolerância à lactose, eventualmente eles podem ter sintomas extragastrointestinais, né, não relacionados ao trato digestivo, que pode eventualmente causar. Pode ser que seja uma motivação. Mas eu acho que está muito claro, né? Eu acho que aqui a gente está diante de uma paciente que evoluiu para uma queixa álgica. Do ponto de vista topográfico anatômico do trato digestivo alto, em torno do estômago, sinais e sintomas que sugerem brutalmente uma síndrome dispéptica, e ela tem um fator de risco importante que é a utilização do anti-inflamatório não esteroidal, né? Perfeito. E aí vem, né? Não tem absolutamente nada relevante. O fato de ser diabético, hipertenso, para hipertenso, isso aumenta a probabilidade de doença ou reduz ou não? Acho que não tem nada a ver com a doença do refluxo. Nada a ver. Né? Absolutamente nada a ver. Agora, imagine o seguinte nessa história, eu vou fazer uma provocação para vocês. Imagine que eu tenho um paciente de 30 anos de idade, ok? 30 anos de idade. Com essa mesma queixa principal. Volta lá para a queixa principal, Mariane. Voltei. E ela tem essa mesma queimação na boca do estômago. E aí, na história da doença atual, a paciente relata essa mesma sintomatologia. Entretanto, ela apresenta perda de peso. Vamos estimar que ela perdeu mais de 10% do peso corporal dela basal em 2 meses, certo? Anemia e disfagia, ok? Câncer de esôfago? E aí, nos antecedentes, ela relata, doutor, a minha mãe morreu de câncer de estômago, né, com 38 anos. O que vocês, esse exercício mental, o que faria agora? Faria o quê? Câncer. Pensar em câncer. Então, eu reduziria a probabilidade de uma doença benigna, como a síndrome dispéptica ou a doença do refluxo gastroesofágico, e aumentaria mais agora a probabilidade de estarmos diante de um câncer, por exemplo, de estômago, um câncer gástrico, apesar de ser uma paciente jovem. Né? Ficou claro aí, pessoal? Doutor, enquanto mais ou menos aumentaria a possibilidade, a chance dela estar com câncer nessa mesma situação, dela ser tão nova e de ter uma... A gente não tem modelo probabilístico para isso, João. Entendi, mas já é um fator que nos direcionaria para câncer, né? Apesar de geralmente a síndrome de dispéptica, poderia ser, veja, mesmo com essa sintomatologia, eu ainda sugere mais doença benigna, porque são doenças mais prováveis sempre, né? Mas eu já tenho sinais de alerta que reduzem a probabilidade de doença benigna e elevam mais a probabilidade de uma doença maligna, como câncer gástrico, entendeu? Eu não tenho um modelo probabilístico para isso aqui. Você me entende? Professor, é necessário para criar um modelo probabilístico
uma doença como essa, um caso como esse? Não é? O que é necessário para criar esse modelo probabilístico num caso como É esse? necessário fazer, a gente faz em média estudos transversais, né? A gente seleciona uma amostra, por exemplo, eu pego pacientes com úlcera péptica, né? Aí eu pego uma amostra de pacientes que têm úlcera péptica, ok? E uma amostra de pacientes que não apresentam úlcera péptica. Aí eu vejo os principais sinais e sintomas, certo? Que apresentam nos pacientes que apresentam úlcera péptica e faço uma correlação, avalio os sintomas de pacientes que não apresentam úlcera péptica. E vejo o peso, né, de cada variável dessa em modelo probabilístico. Eu faço análise que a gente é complicado, mas a gente faz análise de regressão logística dentro do modelo multivariável através de variáveis que a gente chama categóricas, né? Variável categórico que é categoria, assim. Dor no estômago, sim ou não, né? Perda de peso, sim ou não. Sangramento, sim ou não. Isso é variável categórica, né? Variável ou dicotômica. Variável não categórica pode ser uma variável ordinal, de 0 a 100. Isso é uma variável ordinal, né? Não categórica. Então, dentro desses modelos probabilísticos, né, que geralmente são variáveis categóricas, a gente faz análise de regressão logística e avalia o peso de cada uma dessas variáveis, o quanto esse peso influencia na probabilidade de doença, entendeu? Isso foi feito com o score de Alvarado, score de Wells, enfim. Existem scores e diversas doenças que fazem esse tipo de modelo, entendeu? Perfeito. Enfim, mas o exercício mental de uma análise sequencial deve ser feito. Então, mas ainda assim, tirando essa provocação que eu fiz, voltemos ao caso. Então tá aí, né? É uma paciente que tem pelo menos aqui uma probabilidade já muito alta. Eu consideraria muito alta de ser uma doença do refluxo gastroesofágico. Alguém discorda disso? Alguém acha, por essa sintomatologia, uma garota de 25 anos, com queixo de dor na boca do estômago, ou seja, ela tem uma pirose retroesternal associada à regurgitação, que piora com jejum prolongado e uso de café, melhora com sintomáticos e utilização há 5 meses de anti-inflamatório não esteroidal. É muito alta a probabilidade dessa paciente ter, de fato, doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, vamos para o exercício. Vamos lá, Mariana. Perdão, eu coloquei hábitos de vida aqui primeiro. Pode ser, pode ser. Ela consome bebida alcoólica no final de semana, refere 2 latinhas de cerveja, tem uma dieta hipercalórica, hiperlipídica, hiperproteica, com baixo consumo de fibras e é sedentária. Exame físico. Ela tem um bom estado geral, é cianótica, faces atípicas e uma pressão arterial de 12 por 7. O aparelho cardiovascular tem batimentos regulares, 2 tempos, bolhas normofrenéticas, sem sopro, pulsos simétricos, com frequência cardíaca... O que está alterado aí, Mariana? Nada. Tá, do exame físico, diria que o abdômen. Então, mais uma vez, né? Por exemplo, o tipo de dieta, assim, você vê membros, não ajudem não, passa lá para o próximo. Informação de membros não traz informação importante em relação à acurácia para a gente aumentar ou diminuir a probabilidade de doença. Enfim, o que a gente tem de fato é o quê? Dor à palpação profunda na região epigástrica. Não é isso? Isso. Tem sinais de massas e visceromegalias. Então, hipótese diagnóstico principal. E aí, pessoal? Quem vocês acham que é hipótese diagnóstico principal? Não posso falar. E aí? Eu acho que está muito claro que, de fato, é uma doença do refluxo gastroesofágico. Pode ser, de fato, uma úlcera péptica, eventualmente, né? Ela não tem sinais de alerta, mas ela tem um uso crônico, que é um fator de risco para desenvolvimento de úlcera péptico, mas eu ficaria nesse sentido. Tem mais algum slide aí depois? Não? Tem a conduta, que foi realizado o pedido para endoscopia digestiva alta, uma biópsia, né? E uma ultrassonografia de abdômen. E foi realizada a antibiótico preventivo. E aí as Então, hipóteses diagnósticas. Vamos por partes.
Eu tenho um paciente que tem, de fato, alta probabilidade, né, de uma doença do refluxo gastroesofágico. É muito similar a uma doença do refluxo gastroesofágico com sintomatologia. O que vocês acham da solicitação da endoscopia digestiva alta para diagnóstico? Vai acrescentar bem pouco de aumentar a porcentagem, já que tá bem alta para já doença do refluxo gastroesofágico. Isso. Ela não vai influenciar muito. O que mais? Se vier negativa. Vai diminuir bem pouco também. Kids, compartilha a tela aí, Mariana, para mostrar uma coisa aqui. Lembra que a gente falou sobre o normograma de Feio? Né, pessoal? Sim, doutor. Então, essa paciente tem um valor preditivo positivo muito alto, né, para uma doença do refluxo gastroesofágico. É muito alto. Por essa sintomatologia, quadro clínico e exame físico. Vamos imaginar que eu tenha uma probabilidade clínica aí em torno, vamos botar 90%. Se eu pegar a sensibilidade de endoscopia para diagnóstico de síndrome dispéptica, ela é em torno de 80% com 90%. Com o exame negativo, eu reduzo de 90% para 54,5% de probabilidade dela ter a doença. Se eu estimar que essa probabilidade é 80%, eu reduzo de 80% para 35%. E eu estou diante de uma paciente sintomática, com o exame normal, vamos imaginar, negativo, tá? Se o exame é positivo, não muda nada, né? Seja de 80%, ou 100%, a probabilidade é muito alta, não vai influenciar muito de 80% para 97%. Da mesma forma, de 90% para 98%. Então, se o exame é positivo, ele não vai influenciar muito para mim, porque eu já estou diante de uma probabilidade clínica muito alta, certo? Agora, se o exame for negativo, eu ainda assim estou diante de uma paciente sintomática, que eu tenho uma probabilidade de 40%, talvez, 40%, 50%. O que é que eu faço com ela? Com o exame negativo, não foi pedido endoscopia? Oi, cortou. Foi isso? Professor. Não foi pedido endoscopia? Endoscopia, a biópsia e a ultrassonografia. Então, qual o racional de endoscopia? Nesse cenário, o que vocês acham? Eu sei que vocês não estudaram, tá, pessoal? Eu sei disso. Eu quero que vocês usem a intuição, a racionalização. Aprendendo raciocínio clínico, que a gente está discutindo. Nesse caso, eu acho que não acrescenta em nada. E não acrescenta em nada. É o que a gente chama de raciocínio clínico PDU. O que é? Probabilidade, desempenho e utilidade. Então, se eu tenho probabilidade alta e o exame tem desempenho alto, a pergunta é, muda a conduta? Se o exame der positivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar minha paciente. Se o exame der negativo, eu vou continuar tratando a paciente, porque ela tem uma probabilidade intermediária e o exame é inútil. Ficou claro? E eu não estou falando das consequências não intencionais relacionadas pela endoscopia. Ok? Ficou claro isso aqui? Ficou. E o ultrassom nesse cenário? Mais inútil ainda. Mais inútil ainda. Se a paciente apresenta colecistolitise, vamos imaginar, ela tem risco em torno de 5% de desenvolver colecistolitise, que essa é a prevalência. A sintomatologia é típica de uma colecistolitise. É muito sugestionado mais de uma síndrome dispéptica, a doença do refluxo gastroesofágico. Se vier uma colecistolitise, eu vou indicar a cirurgia para o paciente, onde a sintomatologia é de uma síndrome dispéptica. Para ficar mais claro, né, eu tenho pavor, né, a guidelines e algoritmos, mas esse livro ele é muito interessante. É um livro de um colega até da Universidade de Chicago, chamado Adam Sifo, que é um cara muito preponente de medicina baseada em racionalidade, né? Vocês estão vendo minha tela aí?
Então, professor, mas se câmera para ver agora. Então, eu tenho um paciente, isso é um pequeno guideline que ele fala de sintomas ao diagnóstico. Então, eu tenho um paciente com sinais clínicos típicos de uma síndrome dispéptica, correto? Aí ele pergunta, há fatores de risco relacionados a doenças sérias como câncer? Qual é? Hemorragia, anemia, perda de peso, saciedade precoce, desenvolvimento de sintomas a partir de 55 anos, disfagia, vômitos recorrentes. Ela não tem, perfeito? Não. Não tem. Se ela não tem, aí ele pergunta, utilização de anti-inflamatório? Sim. Sim. Aí ele fala tratar empiricamente a H. pylori. Não fala nem de endoscopia. Eu já questiono a erradicação da H. pylori por várias razões, isso é um tópico para um segundo momento. Mas perceba, em nenhum momento ele fala de utilização de exame complementar. Vocês estão vendo? Sim. E Como sim, espera ele algum exame fala. complementar nesse fluxo, professor? O exame complementar está na presença de sinais e sintomas de alerta, aqui, ó, para a direita, tá vendo? Ah, entendi. Aqui, ó, esôfago, gastroduodenoscopy. Então, se tem sintomas de alerta, endoscopia, que aí sim tem indicação. E por que a gente faz endoscopia? Não é para aumentar a probabilidade de diagnóstico da síndrome dispéptica. É simplesmente para eu excluir, reduzir o risco de câncer, né? Porque esses sintomas de alerta aumentam a probabilidade, que é o caso anterior que eu falei para vocês, lembram? Que eu falei dos sinais e sintomas de alerta? Do câncer? Eu falei, imagine que uma paciente de 30 anos, com essa mesma sintomatologia, sendo que associada a isso, o que ela apresenta? Disfagia, Emagrecimento relativo, peso, disfagia, emagrecimento e caso na família, né? Lembra que eu falei isso? Exato. Lembra que eu falei? Sim, doutor. Pessoal, vocês estão me ouvindo todos? Eu tô sim, eu respondi aqui, eu acho que eu respondi mesmo. Então, esse caso sim estaria escrevendo endoscopia. Se eu uso anti-inflamatório, aí ele fala, descontinue. Se eu tenho como descontinuar, sim, eu faço tratamento clínico, né? Se eu não posso descontinuar, mas precisa fazer uso crônico, eventualmente eu peço a endoscopia, por quê? Porque eu posso estar diante de uma úlcera péptica, né? Aí você tem que fazer teste H. pylori e assim por diante. Então, em nenhum momento, nesse caso, essa paciente precisaria de endoscopia. Essa paciente deveria ser tratada com inibidor de bomba de próton por 4 semanas. Né? O famoso omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Ficou claro aqui, pessoal? Ficou, doutor. Nesse caso, no caso dessa paciente aí, não teria que pedir nem exame de H. pylori, por exemplo? Nada. Absolutamente nada. Erradicação de H. pylori é uma coisa... A gente tem uma revisão sistemática meta-análise de 6 ensaios clínicos randomizados que parecem mostrar uma redução de risco de câncer gástrico na erradicação do H. pylori. Mas se estima que o número necessário para tratar seja algo em torno de 350, 400. Eu vou tratar 350, 400 anos para ter o benefício. Mas há um outro problema disso aí. A gente está vendo um aumento exponencial da resistência do H. pylori aos antimicrobianos clássicos. Então, isso está sendo um problema crônico e é uma coisa muito delicada a se tratar, tá? Mas a gente está diante de uma pessoa de 25 anos. Que é uma doença do refluxo gastroesofágico. Eu vou tratar esse paciente, interrupção do anti-inflamatório e introduzir inibidor de bomba de próton, tá? E aí eu disse isso para vocês. Quem já fez endoscopia aqui? Eu já fiz. Mariana? Eu já fiz também. Já fiz umas 2, doutor. João? Quem mais? Ave Maria. Eu era bem mais novo, na verdade. Eu tinha uns 15 anos quando eu fiz. Pois é. São exames fúteis, né? Completamente fúteis, porque não entram na O médico ganhar um dinheiro ali, né, doutor? É o quê? O médico ganhar um dinheiro de procedimento.
A gente sabe que o conflito de interesses é uma das indicações de exames desnecessários em saúde, né? Mas a causa é multifatorial, né? A gente aprende que o exame ele vai confirmar o diagnóstico, a gente superestima riscos, né? Eventualmente eu posso imaginar que a gente tem um câncer de estômago e eu vou pedir endoscopia porque vai que, né? Existe uma ideia do que você está falando de premiar a ação, né? A gente tem um sistema que premia o fee for service, né? Que você é remunerado pelo seu serviço. Então são coisas delicadas, né? E é isso, pessoal. Eu acho que 2 casos são suficientes, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode escrever no Não sei chat se também. querem discutir. Hã? Não, para as pessoas escreverem no chat também, quem não quiser abrir o microfone. Não, tem que abrir o microfone, velho. Tá todo mundo aqui. Alguém quer conversar mais alguma coisa? Ninguém? Ninguém tem dúvidas? Então, pessoal, na próxima reunião, nós vamos discutir um trabalho, um paper, né? Vamos fazer agora a discussão do clube de revista, de um estudo de como nós avaliamos análise de evidências diagnósticas, tá? Quando vocês forem ler um trabalho, aí vamos analisar se aquele de fato é um exame adequado ou não para raciocínio clínico diagnóstico, tá? Para fazer essa análise, tá bom? Certinho, professor. Valeu. Até a próxima. Gente, não esqueça de assinar o nome de vocês ali na presença, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal.